Pensem nisto por um momento. Como é que um homem, sem poder, sem riqueza, sem um único soldado, se torna na figura mais influente de toda a história? É uma pergunta incrível, não é? Pois bem, é precisamente nesse enigma de Jesus que vamos mergulhar hoje. E para que se perceba a escala disto, vamos começar com um número que é francamente impressionante. Hoje, 1 em cada 3 seres humanos no planeta identifica-se como cristão. 1/3 da humanidade. A influência dele, portanto, não é só inegável, é gigantesca. E é isto que nos leva de volta àquela questão central, quase um quebra-cabeças. Como é que isto aconteceu? Como é que um carpinteiro itinerante que nunca teve qualquer tipo de poder político ou militar deixou uma marca tão profunda e duradoura no mundo? É, sem dúvida, um dos paradoxos mais fascinantes da história. Ok, então, para tentar perceber este paradoxo, vamos seguir um caminho com 5 paragens. Primeiro, vamos olhar para o enigma do seu crescimento. Depois, para a sua reputação como um grande mestre moral. A seguir, para a sua reivindicação, absolutamente surpreendente, de ser divino. Vamos ver o dilema que isto cria e, por fim, a questão que fica no ar. Vamos então à primeira parte, o enigma do movimento em si. Porque, olhem, sem qualquer uma daquelas coisas que normalmente associamos ao poder, dinheiro, exércitos, influência política, Jesus conseguiu dar início a algo que, historicamente, não tem paralelo. E a velocidade com que tudo aconteceu é de loucos. Pensem nisto. O ministério dele durou só 3 anos. 3 anos! Mas, poucos meses depois da sua morte, já eram milhares de seguidores em Jerusalém. E o mais incrível, em menos de 300 anos, aquele pequeno movimento de um carpinteiro da Galileia tornou-se a religião oficial do maior império do mundo na altura, o Império Romano. É espantoso. Agora, há uma forma muito comum de olhar para Jesus e que até faz sentido. Muitas pessoas, tenham fé ou não, veem-no acima de tudo como um grande mestre moral, um professor de ética. E esta visão foca-se na sabedoria, na beleza pura dos seus ensinamentos. E esta admiração, ela vai muito além do cristianismo. Vejam o caso do historiador judeu Joseph Klausner, por exemplo. Ele escreveu que Jesus ensinou a ética mais pura e sublime. E vindo aqui um historiador de outra tradição religiosa, isto tem um peso enorme. E não foi o único. Pensem em Mahatma Gandhi, uma figura gigante do século XX e que não era cristão. Ele também expressou uma admiração profunda, chegando a dizer que Jesus foi um dos maiores mestres que a humanidade já teve. Mas talvez o exemplo mais radical desta ideia de separar o mestre moral do resto venha de um sítio inesperado. Thomas Jefferson, um dos pais fundadores dos Estados Unidos. O que é que ele fez? Basicamente pegou numa tesoura e nos evangelhos e cortou tudo o que eram milagres, tudo o que era sobrenatural. O que sobrou? A chamada Bíblia de Jefferson, que continha apenas os ensinamentos morais dele. Uma tentativa clara de ter o professor, mas sem o sobrenatural. Ok, esta visão do grande mestre moral é muito forte. Mas há um problema. É que se olharmos só para a ética, estamos a deixar de fora uma parte crucial da história. Porque quando lemos os relatos, Jesus não age nem fala como um simples professor de moral. As coisas que ele supostamente fez e disse vão muito, mas muito para além da moralidade. Por exemplo, perdoar pecados. Ele perdoava pecados em seu próprio nome. Ora, no contexto judaico daquela época, isso era algo que só Deus e apenas Deus podia fazer. E mais, ele dá ordens a tempestades, diz que existe desde sempre e até afirma que um dia vai voltar para julgar o mundo inteiro. Isto, convenhamos, não são as palavras de um simples professor de ética. Mas a afirmação mais explosiva de todas talvez seja esta. A certa altura ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou. E aqui temos de parar um segundo. Eu sou não é uma frase qualquer. Era o nome sagrado, o nome que o próprio Deus revelou a Moisés no Antigo Testamento. Ao usar estas palavras, ele não estava a sugerir nada, estava a identificar-se diretamente com Deus. A implicação era absolutamente clara. E se há alguma dúvida de que foi isso que ele quis dizer, basta olhar para a reação das pessoas que o ouviram. Foi imediata. Eles pegaram em pedras para o apedrejar. Porquê? Porque perceberam exatamente o que ele estava a dizer, que era igual a Deus. E para eles isso era o crime máximo, a blasfémia, que era punível com a morte. E é aqui que as coisas se complicam e chegamos a um dilema. Porque, pensem bem, como é que se concilia as duas coisas? Como é que alguém pode ser um grande mestre moral e ao mesmo tempo fazer afirmações sobre si mesmo que, se não forem verdadeiras, são as afirmações de um louco ou de um mentiroso?
Este dilema foi brilhantemente articulado num argumento que ficou conhecido como o trilema. Foi popularizado por um escritor muito conhecido, C.S. Lewis, e basicamente o que ele faz é forçar-nos a olhar para as implicações lógicas do que Jesus disse sobre si mesmo. O raciocínio de Lewis é o seguinte: um homem que diz o tipo de coisas que Jesus disse não nos deixa a opção de o considerarmos apenas um grande mestre moral. Porquê? Porque se as suas afirmações sobre ser Deus são falsas, ele não é um grande mestre moral. Ele ou é um mentiroso, sabia que era mentira e enganou toda a gente, ou então é um lunático. O que Lewis diz é que a única opção que não temos é a mais confortável, a de dizer que ele foi apenas um bom professor. E este dilema não ficou preso nos livros de teologia, ele continua bem vivo. Vejam o Bono, o vocalista dos U2, por exemplo. Numa entrevista, ele resumiu a coisa de forma muito crua. Ou Jesus era quem ele dizia ser, ou é um completo lunático. A ideia de o rebaixar a apenas um bom professor simplesmente não bate certo com a enormidade do que ele afirmou. E pronto, chegamos ao coração do enigma. Temos aqui duas perspectivas muito fortes e que parecem quase impossíveis de conciliar. De um lado, temos o Jesus, que é o grande mestre moral. Os seus ensinamentos sobre amor, perdão, justiça são admirados em todo o mundo. Mas do outro lado, temos o Jesus que reivindica ser Deus, aquele cujas palavras e ações foram tão radicais que o puseram em rota de colisão com as autoridades, que o viram pura e simplesmente como um blasfemo. E o ponto central deste dilema é mesmo este. Parece que não dá para ficar com um e deitar o outro fora. Não dá para escolher só as partes de que gostamos. As palavras dele, como o C.S. Lewis bem apontou, deixam pouco espaço para a solução morna. Elas quase que nos forçam a tomar uma posição. Portanto, a questão final fica a pairar no ar. Quem foi, afinal, esta figura que marcou a história de forma tão indelével? Foi um revolucionário carismático? Um moralista absolutamente genial? Ou foi aquilo que ele próprio afirmou ser? Algo muito, muito mais do que um simples homem? A pergunta, essa, continua em aberto. E as evidências estão aí para cada um de nós ponderar.